Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizecast, nosso podcast oficial aqui do Cerize. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a imunidade nas operações dos serviços internos de mercadorias destinados à exportação. Para isso, estamos aqui na excelente companhia do nosso host também, Eduardo, que vai estar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Isa, Gabriel, Thales. Bom E a dia, gente está ouvinte. aqui também com os nossos sócios da área tributária, integra o nosso time tributário aqui para trazer desse tema com expertise Gabriel Xavier e Isabela Santos. Prazer estar aqui com vocês, gente. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom dia, gente. Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso de receber vocês e para tratar desse tema que, assim, que pese ser extremamente importante também, é extremamente técnico, então a gente tem que tratar com a devida cautela aqui, né? E ninguém melhor para aprofundar do que com vocês aqui, os nossos experts. Tentar decifrar isso aí. É isso aí, decifrar que não é simples. Então, justamente para a gente começar, né? Vamos começar por etapas. Eu queria perguntar para vocês, traz para a gente uma explicação, afinal, do que é o conceito da imunidade tributária, que ele vai nortear aqui esse nosso episódio, e o contexto dela nessas operações de exportação, principalmente. Qual que é essa importância que a gente tem da imunidade em si para o comércio exterior, nesse âmbito da competitividade dos produtos brasileiros? Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Para falar de imunidade, primeiro a gente tem que falar da própria competência, né? A competência nada mais é do que a previsão, a atribuição que a Constituição dá para que determinado ente ele possa constituir um tributo. Então, a Constituição elege alguma situação que ela fala, ó, determinado ente, você pode tributar essa situação. E aí, dentro dessa delimitação da própria competência, entra a imunidade, porque a imunidade nada mais é do que uma forma de cortar ou amputar uma competência que foi atribuída para instituir determinado tributo sobre determinada situação, então, a competência, a imunidade, desculpa, ela é essa forma de delimitar a competência através da não incidência sobre determinada situação. Ela serve dessa forma, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, né, a União ela pode instituir o imposto de renda, cobrar o imposto de renda, né? Só que aí a Constituição vem e fala, ó, União, você pode cobrar o seu imposto de renda desde que essa renda não seja, por exemplo, de templos de qualquer culto. Então ela vem na competência da União e demarca que é quase um desde que, né? Uma exceção, e isso ali molda essa regra de competência. Então ela estabelece uma situação onde não pode ter a incidência de determinado tributo. Perfeito. E aí, como é que a gente avança aqui, cara, na questão de comércio exterior? O que vocês têm para trazer para a gente de ideia de aplicabilidade, assim, na ponto de vista de vocês? Tem algum impacto maior pelo fato de tratar com comércio exterior, talvez um volume maior de operações, uma quantia mais significativa? O comércio exterior ele toma uma relevância muito grande dentro da imunidade, porque no direito a gente tem uma regra que a gente deve exportar mercadoria, né? A gente não deve exportar tributos. E aí, por conta disso, cria-se uma imunidade, a própria Constituição vem aqui, delimita que as exportações elas precisam ser desoneradas, elas não podem ter essa carga tributária para não correr o risco de a gente estar exportando tributo e, diante disso, diminuir a competitividade do produto brasileiro no exterior. Então, a relevância do comércio da imunidade dentro do comércio exterior é justamente isso. É permitir que o produto brasileiro, né, ele tenha, em nível internacional, uma competitividade maior. E a exportação ela é importante porque é aquela regra máxima, né? Quanto mais dinheiro você traz de fora e você deixa de mandar para fora, melhor vai ser sua economia, mais o país vai desenvolver. Então, a imunidade ela é essencial para estimular a exportação, que por sua vez é essencial para o desenvolvimento do país, né? Então, a estrutura da imunidade dentro desse contexto, e ela assume relevância enorme, né? Com certeza. Perfeito, Gabriel. Eu tenho um questionamento aqui para vocês agora em relação, porque a gente sabe que a imunidade ela se estende, né, às exportações diretas, como a gente estava bem pontuando aqui agora, mas eu queria entender como que fica a questão das exportações indiretas, né? Como que essa imunidade se aplica nesses casos, os critérios, né, para que haja aplicabilidade da imunidade
e os desafios, né, que eventualmente existem, né, em adquirir essa imunidade para as exportações indiretas. Lembrando que acho importante pontuar também para o cliente, para o ouvinte que está que exportação indireta é aquela exportação que existe um intermediário, né? Ou seja, a empresa que produz a mercadoria não necessariamente vai ser aquela que exporta. Existe um facilitador, existe um terceiro aí, né? Que contribui para esse processo de exportação por si só. Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Lógico, podemos sim. Antes de mais nada, como o Gabriel expôs muito bem aqui, né? A imunidade prevista na Constituição Federal, ela foi uma imunidade para exportação um pouco mais ampla, um pouco mais genérica. Ou seja, o legislador constitucional, ele não impôs condições, ele não impôs limites ali para o contribuinte usufruir dessa imunidade. E isso exatamente por conta do objetivo final do legislador constituinte, que é desonerar a mercadoria para exportação, é não embutir esses tributos no valor final da mercadoria que está sendo vendido para fora. Certo. E na teoria tudo é lindo, né? Mas quando a gente vai para a prática, que a gente encontra um cenário um pouco diferente. O fisco, quando ele percebe o quanto ele está deixando de arrecadar com essas imunidades, ele traz algumas limitações, algumas condições que por vezes tornam até inviável a utilização dessa imunidade, né? E pode onerar muito a atividade desenvolvida pelo contribuinte ali na exportação, pode gerar uma logística totalmente diferente para a remessa desse tributo. Então, eles não são bobos, eles vão achar mecanismos ali para limitar a utilização dessa imunidade. E isso não acontece só em caso de exportação, não. Isso é com todo tipo de benefício que o contribuinte tem. Aí a gente está falando de isenção, de imunidade, de não incidência, de tudo aqui. Só para citar um exemplo, lá em 2018, salvo engano, tinha-se uma discussão para as indústrias do que era considerado como insumo para fins de creditamento, como PIS e COFINS. A legislação geral trouxe uma previsão um pouco mais genérica, a Receita Federal veio com 2 instruções normativas, limitando o conceito do que era insumo, limitando o direito do contribuinte de fazer aquele creditamento. A discussão chegou ao Judiciário, parou lá no STJ, teve um desfecho favorável para os contribuintes ali, reconhecendo a ilegalidade dessas instruções normativas, possibilitando que os contribuintes se creditassem mais. Ainda não está 100% pacificado não, porque a Receita Federal ainda tenta puxar um pouquinho ali, né? Mas foi uma vitória que nós tivemos aí. E só exemplificando que a Receita Federal acha meios ali, o fisco acha meios, né? Agora, já voltando para o caso das exportações aqui, eu vou citar a Lei 10.865 de 2004, que apesar dela autorizar a suspensão da incidência dessa tributação, ela prevê que somente aquele frete contratado por pessoas preponderantemente exportadoras ou empresa comercial exportadora, e desde que não é só esse limite de quem pode utilizar, quem pode contratar esse frete interno. Ela coloca mais uma condição. E desde que o frete ali, o transporte contratado, seja destinado diretamente até o ponto final da mercadoria no território brasileiro, ou seja, até o local em que a mercadoria será exportada. E não só essa lei, a gente tem algumas soluções de consulta da Receita Federal limitando, além de corroborar com essa legislação, limitando em muito a utilização. Então, Certo. realmente, eles fazem uso desses mecanismos para limitar. E então, em que pese a legislação, a Constituição ser muito linda na teoria, na prática o que a gente vê é que as empresas se deparam com muita burocracia para conseguir aproveitar desse direito que eles têm garantido constitucionalmente. Perfeito, então, gente. Agora, tentando entender um pouquinho melhor no contexto, quando a gente fala do transporte da mercadoria que ela é destinada ali para exportação. Quais que são os requisitos legais, normalmente, que a gente tem para que a empresa ela possa usufruir ali da suspensão do PIS e COFINS sobre o frete, né? Quais que são ali esses pontos mais críticos que a empresa ela tem que observar justamente para garantir que ela está no caminho certo para cumprir esses requisitos? Não, perfeito. Acho que primeiro é importante a gente enxergar toda essa operação de exportação, né? Antes do produto ser definitivamente mandado para fora do território nacional, tem uma série de operações e serviços que são praticados no meio dessa cadeia produtiva, dessa cadeia de exportação, que são feitos dentro do território nacional, eles são domésticos, portanto, mas são praticados com o fim de viabilizar
exportação, né? Eles têm um fim de exportação. Então, às vezes, uma compra e uma revenda ali no território nacional, ou o próprio frete que é praticado internamente, viabilizando a remessa do produto. Então, quando a gente fala da imunidade, a gente está, na nossa visão, a gente está falando de toda essa cadeia produtiva aqui. Independente de qualquer aspecto dela, o que a gente enxerga é sempre a finalidade dela. Essa operação, esse serviço, ele está sendo prestado com fim de exportação, para viabilizar uma exportação, então, no nosso ver, essa operação deve ser imune. Já a Receita, ela enxerga de uma forma diferente. Ela entende que essas operações domésticas, esses serviços internos, eles sofrem a incidência tributária, né, principalmente do PIS e da COFINS, e aí, por entender que tem essa incidência, ela criou aqui uma hipótese de suspensão da cobrança desse PIS e COFINS no transporte que é feito internamente até o ponto de saída do território nacional. Então, essa previsão é importante para mostrar a ótica da Receita sobre o assunto, a ótica da União. Ela entende que essa operação é tributária porque ela só pode suspender uma incidência de algo que incidiria, né? Uhum. Então, talvez o mais importante aqui de ser analisado é essa posição da Receita, que, como disse, é diferente da nossa, e como a gente vai ver também, ela foge hoje do posicionamento que a gente tem dos tribunais sobre a matéria. Então a Receita vem e nesse frete interno, ela traz uma previsão de suspensão dessa cobrança do PIS e da COFINS, só que para isso ela traz uma série de requisitos que são muito difíceis de serem cumpridos, né? Apenas a título exemplificativo aqui, né, para não tentar esgotar, porque são vários, ela requer que seja feita uma habilitação prévia junto a ela, a empresa ela precisa ser uma empresa preponderantemente exportadora, e aí ela faz um aferimento, ela afere, né, a receita que foi aferida, ela determina ali um percentual para poder ter essa caracterização dessa empresa preponderantemente exportadora. Ela exige que o frete seja praticado até o ponto de saída, então, se não for efetivamente até o ponto, até o porto, até o ponto onde essa mercadoria vai sair do território, ela não aceita. Ela determina também que, se não houver efetiva exportação, fica o contribuinte sujeito ao pagamento. Então, tem uma previsão de suspensão, né? A legislação trouxe essa previsão de suspensão, a Lei 10.865, e a Receita veio por meio da IN 1911 e ampliou, trouxe alguns outros requisitos que são muito difíceis de serem cumpridos. E complementando, além de todos esses requisitos que existem, né, tem posições da Receita também, entendendo que a concessão desse benefício, porque essa suspensão ele é um benefício fiscal, ele é destinado à empresa que está exportando. Então, ela pode fruir ou não. Então, o transportador ele fica sujeito ali ao interesse da empresa que está tomando o serviço dele, querer usufruir ou não dessa suspensão dessa cobrança. E além disso, né, ele não pode subcontratar esse frete, ele tem que ser efetivamente prestado diretamente. Então, todas essas situações, elas dificultam a fruição desses benefícios, né? Até entendendo como é que funciona a cadeia hoje de exportação, a gente vê que é quase impossível você cumprir todas essas exigências. Perfeito. Perfeito, Gabriel. Pelo que a gente está conseguindo entender aqui, existe uma controvérsia entre o que o contribuinte entende que é o correto quanto à extensão da imunidade que a gente está tratando aqui, que inclusive, dentro dessa ótica do contribuinte, sequer deveria existir a isenção ao PIS/COFINS nessas operações, porque nós aqui estamos falando que entendemos que essa imunidade ela já abarcaria essas operações que se dariam internamente para fins de possibilitar a exportação dessas mercadorias. E dentro dessa controvérsia, eu queria entender agora como é que vem sendo o entendimento jurisprudencial, o que os tribunais vêm entendendo acerca, né, desse conflito aí de entendimentos entre o contribuinte e a Receita nesses casos, e se o posicionamento vem sendo, né, a favor de quem, o que os tribunais vêm entendendo aí dessa questão. Perfeito. Quando a gente está tratando de exportação direta, ou seja, do vendedor aqui no Brasil com o adquirente lá no exterior, a Receita Federal não fica criando muitos subterfúgios ali, até porque é o que está na Constituição Federal, não tem como eles tentarem abrir margens ali, né?
Quando a gente coloca uma empresa intermediadora, um intermediário ali no meio, aí o cenário já é um pouco diferente, porque a Receita Federal, ela entende que somente aquela receita proveniente, única e exclusivamente do ato da exportação, estaria abrangido pela imunidade. Toda aquela cadeia que permite que a saída da mercadoria lá do vendedor até o ponto final para exportação já não está abrangido por essa imunidade. E, obviamente, os contribuintes, indignados com essa posição do fisco, com essa limitação, recorreram ao judiciário. É uma matéria de extrema relevância, porque a exportação é algo imprescindível para qualquer país, né? Principalmente aqui para o Brasil, que a gente sabe que constitui boa parte do nosso PIB, né? A matéria chegou ao STF, então aqui eu gostaria de mencionar o tema 674 do STF, no qual os ministros eles chegaram à raiz do problema ali. Qual foi o motivo do legislador constituinte trazer essa imunidade? Qual que foi a intenção? Qual que foi a finalidade máxima de incluir essa finalidade? Então, a finalidade máxima foi desonerar os produtos destinados à exportação, tornar o nosso produto mais competitivo no mercado exterior, consequentemente fazendo mais vendas, trazendo mais dinheiro para a gente. Então, esse foi a máxima do legislador constituinte, ou seja, ele estava observando o valor do preço para exportação e não quem se beneficiaria dessa imunidade. Então, tendo isso em mente, ele entendeu que mesmo as exportações praticadas juntamente a intermediárias poderiam se beneficiar dessa imunidade também. Afinal, a finalidade última é a exportação de mercadorias. E o STF foi muito claro nesse julgamento dele. Mas apesar disso, o fisco foi lá ainda e estava debatendo a questão do frete contratado para ser realizado por transportadoras, por terceiros. A Receita Federal entendia que essa operação era uma operação única de transporte ali, ela não estaria envolvida com a exportação em si. Então, não poderia incidir imunidade nesse... Logística prévia, né? Exatamente, exatamente. Para levar a mercadoria até o local, né? Porto, né? E assim, não só até lá, né? Porque nós temos vários... O Brasil é um país gigantesco, né? Vários então, modais. vários modais diferentes. Não, o que é um entendimento contraditório por si só, até Sim. porque não existe a exportação sem levar Não a tem mercadoria até o lugar onde ela vai ser exportada. E olha o tamanho do nosso país, gente. Não é todo local que a gente acha um ponto de exportação para mercadoria. Partindo desse pressuposto, todas as operações em que o objetivo seria a exportação deveriam ser realizadas única e exclusivamente nos lugares do Brasil onde há, de fato, a exportação, né? O que não faz Isso. sentido nenhum. Isso. E aí, como o Gabriel falou, um dos requisitos que a Receita Federal impunha era que o comércio fosse realizado diretamente por essa intermediária. Mas a gente sabe que nem sempre isso é viável. Existem 1 milhão de transportadoras, vários meios que podem ser utilizados para viabilizar levar a mercadoria até o ponto final de exportação. E a Receita Federal não concordando com isso, entendendo que somente a intermediária poderia prestar esse serviço de transporte de mercadorias, e desde que até o ponto final para se beneficiar da imunidade, ela vinha exigindo isso dos contribuintes, e novamente a matéria foi parar no STF. E novamente, de forma muito sensata, o STF manteve a sua posição, voltando à finalidade da imunidade, e ele entendeu que todas as cadeias imprescindíveis para que a mercadoria siga até o local da exportação estão abrangidas pela imunidade, independente de ser realizada pelo próprio intermediário, independente de ser realizada por uma transportadora contratada para essa finalidade. Então, a posição do STF é que não há distinção, por bem dizer, da exportação direta para indireta para fins de imunidade. Toda aquela cadeia que permite que a mercadoria vá até o ponto final para exportação é abrangido pela imunidade, sim. Independente de ter um intermediário ou não, independentemente de ser um transporte realizado pela intermediária ou por uma empresa contratada para essa finalidade. É interessante esse posicionamento do STF no tema 674,
porque a gente teve aquela discussão, né, sobre a suspensão do PIS e da COFINS, a legislação ordinária ela veio e criou essa hipótese, né, sobre os fretes, né, que eram contratados para remessa das mercadorias destinadas à exportação, e a Receita veio e regulamentou através da IN 1911. Só que tinha uma série de situações ali que não eram abarcadas, né, o frete subcontratado, quando ele era realizado através de vários modais, então iniciava ali através de caminhão, ia até uma linha férrea, né, e aí agora com esse posicionamento do STF encerra completamente essa discussão, porque agora a gente não tem nem que falar mais sobre suspensão do PIS da COFINS, porque o STF já entendeu que essas operações, antes de mais nada, elas estão abarcadas por uma imunidade, né? Então acaba encerrando completamente essa discussão, amplia muito mais as situações que estão abarcadas e acaba toda essa discussão que a gente tinha sobre esses requisitos e sobre essas limitações que existiam. E aí, cara, até te perguntando aqui, abrindo para vocês, em relação a esse posicionamento do STF, que a gente traz, justamente por a gente estar lidando com o Supremo Tribunal Federal, traz um peso maior, né, para essa influência em si que a gente tem nessa discussão. Mas até para entender de um ponto de vista de fora aqui, falando com o nosso ouvinte, que às vezes também determinado público não tem um alcance do nível de hierarquia entre Supremo Tribunal Federal, Receita Federal. Como que a Receita vem interpretando essa questão desse ponto de saída, da própria questão das operações que envolvem esses modais múltiplos, né? Igual vocês comentaram muito bem sobre a questão de a gente ter integração ali do meio rodoviário com ferroviário. Como que a Receita vem interpretando isso? Se tem gerado alguma controvérsia no meio dos transportes? E como que esse eventual entendimento diverso da Receita fica em relação a esse posicionamento do STF também, né? Como que o empresário ele pode se preparar em relação a isso? Não, perfeito, Thales. Existe essa discussão, né, sobre o ponto de saída. Na hipótese, né, que a gente tratou da suspensão do PIS e da COFINS, a legislação que trouxe essa previsão, esse benefício fiscal e a própria Receita a regulamentar ela pela IN 1911, exigia que somente seria alcançada pela suspensão do PIS e da COFINS aquele transporte que era feito diretamente para o ponto de saída do território nacional. Então, aquela última perna ali para o local onde a mercadoria seria efetivamente exportada, né? Porém, quando o STF veio e decidiu no tema 674 que toda essa cadeia de exportação ela está abarcada pela imunidade, ela deve ser imune, acabou que encerra essa discussão sobre ponto de saída, porque antes de mais nada, né, como dito, a operação, esse fato, né, essa hipótese ali, ela tá imune, e o STF não trouxe esse requisito, essa exigência, e nem restringiu essa situação somente a essa última perna. Ele entendeu que toda essa cadeia, então quando tiver transportes multimodais, que são feitos ali em território nacional ainda, né, mas desde que para viabilizar a exportação, vão estar abarcados também. Então, de certa forma, encerrou essa discussão sobre o ponto de saída do território nacional, né? A visão que o STF dá é muito mais na ótica da finalidade. Se é com fim de exportação que esse transporte está sendo realizado, ele entende que pode ser alcançado pela imunidade, né? O STF, a gente fala que ele é o guardião da Constituição, né? Ele julga e interpreta a Constituição e as decisões dele, né? Como é nesse caso aqui do tema 674, no regime de repercussão geral, ele vincula todo o Poder Judiciário, toda a administração pública. Então a Receita, ela deve observar essas decisões, né? E obviamente, se ela porventura não observar e tiver fazendo essa exigência, o contribuinte ele pode acionar o Poder Judiciário para poder afastar essa cobrança, né? Então deve ser observada essa situação, porque é a palavra do STF que interpreta ali até onde vai o alcance dessa imunidade, e ele falou que abarca essas operações, esse serviço de transporte ali intermediário também. A única exigência que não é nem bem uma exigência, né? Esse tema 674 do STF, ele tratou, ele julgou, né, uma situação, uma contratação de um frete por uma empresa comercial exportadora que a gente fala, né? Então, a única situação, a única peculiaridade que tem nesse caso do STF, que o contribuinte tem que ter atenção, é que ele tratou dessa situação com a ECE, que a gente fala. Então, além dessa finalidade de exportação, é bom ter essa análise. Se o seu tomador do frete, ele se caracteriza como ECE.
E esses dois tipos de ECE são aquelas que têm um certificado de registro especial, tem um decreto, né, o Decreto-Lei 1248, que trata desses requisitos, e tem aquelas que não têm um certificado de registro especial, mas estão habilitadas junto à SESEX. E aí, para cada um dos casos, existe uma série de requisitos, né, o contribuinte tem que ver se ele se encaixa ou fazer as alterações para se encaixar, né, o tomador do frete, para aí sim se amoldar perfeitamente essa situação tratada pelo STF. Pode existir alguma discussão se é necessário o tomador ser um SE ou não? Pode ser, o contribuinte ele pode discutir, mas a gente vê que essa limitação que o STF trouxe é porque essa empresa comercial exportadora é geralmente uma empresa que, de fato, ela tem essa finalidade de exportação. Então, ao que parece, pode-se discutir, mas teria ali algum risco de discussão por conta dessa situação, porque a ideia é não deixar talvez tão aberto, né, essa situação da imunidade, tentar limitar ali para empresas que efetivamente pratiquem essas operações de exportação. Maravilha, pessoal. Como a gente pode ver pelo desenrolar dessa conversa, o universo tributário ele é complexo, né? Existem diversas nuances, diversas interpretações aí. E diante dessa complexidade, eu queria entender de vocês quais seriam as recomendações de vocês como técnicos na área para que as empresas atuem dentro do setor de exportação com segurança e sempre, né, tendo a clareza de que estão sendo tributadas e tem a sua operação rodando, né, pelos princípios da eficiência fiscal e todos os bons princípios aí, né, que a gente quer que sejam observados aí no decorrer desse processo. Então, quais são as dicas de vocês? O que vocês entendem que é indispensável para o empresário, para as empresas poderem operar dessa forma? Bem, antes de mais nada, é de extrema importância que a empresa conte com uma boa assessoria jurídica, né? Que conheça o funcionamento do negócio, do cliente, saiba suas dores, conheça a operação, que esteja atualizado também com a legislação. Então, nós temos a parte técnica e temos a parte de funcionamento ali, de conhecimento do negócio do cliente também, né? Então, essa análise conjunta do empresário com o jurídico, ela é de extrema importância, porque o advogado, ele vai orientar, olha, esse daqui é um ponto de fragilidade, a gente tem que observar esses requisitos aqui, a empresa exportadora, ela realmente tem todos os cadastros corretos, então a assessoria, ela vai apontar as fragilidades, ela vai apontar o melhor meio de conseguir o objetivo final, que nesse caso em específico é ter a imunidade para exportação, né? E, além disso, sempre olhar como que está a legislação, o que teve de atualização, analisar a jurisprudência sobre a matéria, porque apesar de estar bem consolidado, a gente sabe que, infelizmente, pode alterar de uma hora para outra, dependendo de alguma alteração. O fator da imprevisibilidade no Brasil, ele tem que ser levado em consideração em todos os momentos. Totalmente, isso aí tem que ser muito considerado. Eu acho muito interessante esse ponto que você disse, que é muito mais do que um simples conhecimento da lei, do conhecimento do entendimento e das melhores práticas. A assessoria ela tem que ter um olhar para a sua operação, para a particularidade do seu negócio. Isso eu considero fundamental, né? Que tem que ser uma assessoria que não só tem o conhecimento técnico, né, para lidar com todo e qualquer tipo de situação que possa vir a surgir, mas um atendimento também personalizado, né, pessoal. Tá do parceiro de negócios, né, cara? Que tem que estar ali por dentro, entender o negócio, não só preparado para resolver uma questão pontual ali, uma consulta específica, mas efetivamente viver a realidade do empresário naquela situação. Exato. Definitivamente. Maravilha, pessoal. Então, com isso, o papo tá bom, mas a gente tem que encaminhar aqui para o encerramento. Então, para deixar aqui um gostinho de quero mais para o ouvinte, eu queria convidar vocês a fazer, os nossos especialistas da área tributária, a deixar uma indicação de conteúdo que vocês tenham aí. Pode ser aqui um conteúdo vinculado à questão técnica, talvez alguma orientação normativa, algum posicionamento, mas também um conteúdo para além da questão técnica. Se quiser indicar talvez algum filme, alguma série impactante, alguma música, algum conteúdo que efetivamente venha a agregar aí para a semana do nosso ouvinte, podem ficar à vontade.
Bom, eu acho que eu vou deixar uma indicação de um filme, então, talvez para poder ali, desenvolver um apreço pela área tributária, por essa complexidade, ou então desanimar completamente o ouvinte, né? Mas o filme A Lavanderia é um filme excelente que mostra todo esse emaranhado que pode ser ali enfim, as práticas de planejamento e tudo mais, eu acho bem interessante. Apesar de ser um pouco complexo, mas eu acho bem interessante. Ótimo. Eu vou trazer a indicação, uma técnica e uma de filme também. A técnica seria a leitura do acórdão proferido no tema 764 do STF, que ele trata desse tema que nós conversamos aqui hoje de uma forma muito, muito bacana, muito acessível também, porque apesar da linguagem técnica, ele é muito acessível para qualquer leitor que esteja interessado no assunto, né? E um filme que eu gostaria de deixar aqui como indicação também, porque ele tem uma pontinha contábil ali, que querendo ou não, traz aqui para nossa área um pouquinho, é Um Sonho de Liberdade, que por si só eu acho uma obra-prima aquele filme, né? Então fica a indicação aí para vocês, de um técnico e de um para descontrair um pouquinho. Boa. Show de bola. Você tem alguma indicação pra gente hoje, Edu? Hoje eu tô sem indicações. Eu vou me Querido furtar co-host. também, porque nesse meio tributário eu deixo pros experts, a palavra pro especialista. Mas, pessoal, então hoje eu só tenho a agradecer vocês aqui por esse episódio rico, cheio de conteúdo. É uma satisfação ter vocês aqui com a gente e que fica o convite pro próximo. Então, acho que o agradecimento é nosso pelo espaço, pela atenção, pelo tempo. Muito, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui nessa manhã com vocês. Não, realmente, foi muito enriquecedor. É muito bom esse bate-papo aqui, da gente tentar trazer mais para uma realidade menos técnica, mais acessível também, né?